Então essa é a primeira live com colaboração da série que a gente vai começar, que chama Muito Além de Comida, para vocês entenderem que no processo de reeducação alimentar e da conquista de saúde mental e física, a gente não precisa só se alimentar bem, é lógico que isso também faz parte, mas toda mudança integrativa desse processo de mudança de estilo de vida é importante também. Então, nesse meio tempo, muitas coisas que vocês não imaginam que estão relacionadas com a alimentação e com a mudança de estilo de vida, elas também podem auxiliar nesse processo. Só esperando a Nicole aceitar meu pedido aí para a gente poder começar. Deixa eu ver. Oi, tô ao vivo. Tudo bem? Olá, tudo ótimo com vocês. Tudo ótimo. Por favor. Vou apresentar você brevemente e depois eu quero que você faça uma apresentação mais completa sobre você, sobre o seu trabalho, para o pessoal poder entender um pouco melhor, tá bom? Então, pessoal, essa é a pode Nicole, deixar. como eu falei, terapeuta floral, que me convidou para participar de uma sessão de terapia de florais. E aí eu já estava começando a entrar um pouco, né, nesse mundo, e aí ela me explicou melhor, ela tem acompanhado o meu processo, a gente tem visto esse processo na mudança de estilo de vida também, várias questões em relação a autoconhecimento, em relação à saúde mental, em relação à saúde física, que está tudo ligado, né? Não é nada isolado uma coisa da outra. Então, Nicole, vou pedir para você se apresentar um pouco melhor para o pessoal, explicar um pouco melhor sobre você, sobre o seu trabalho, e depois a gente começa a explicar um pouco sobre as florais também em si. Tá, perfeito. Se eu ficar um pouco travada, você me fala, que é a minha primeira live. Tô achando até um pouco estranho aqui, mas tudo bem. Então, meu nome é Nicole, eu tenho 21 anos, eu sou terapeuta floral e moro aqui na cidade de Registro, no interior de São Paulo. E aí a gente vai trazer aqui, né, uma abordagem mais integral, então a gente vai falar como que o floral ele pode auxiliar nesse processo, na mudança do estilo de vida, da saúde, o impacto dele na alimentação também. E a gente vai conduzindo aqui da forma que vocês acharem melhor. Então, quem quiser contribuir de alguma maneira ou mandar alguma dúvida aqui no comentário, super bem-vindo. Todas as dúvidas e todas as sugestões são bem-vindas. Então, Nicole, eu vou começar te perguntando, para quem nunca ouviu falar sobre florais, para quem ainda não sabe o que é essa terapia, para quem só ouviu falar, assim, um pouco mais em revistas ou nos lugares, mas não tem ideia do que é o floral. O que é o floral, exatamente? O que são os florais? Então, Tainá, eu não vou me adentrar tanto assim na questão, né, tão profundo, mas eu vou tentar passar da forma mais assim clara possível. Então, os florais, eles são essências extraídas da energia de flores que foram por muito tempo estudadas pelo médico, né, o Dr. Eduardo Bach. Então, daí que vem o nome, né, florais de Bach. E esse é um dos sistemas. É o primeiro sistema, é o que eu sou especialista, mas existem vários outros, né? E esse que eu trabalho, então, são os florais de Bach. E aí é importante salientar, né, para quem tem alguma dúvida, algum pensamento assim, não é coisa mística, tá? Não tem nada de bruxaria, nada do tipo. Mas não tem nada do tipo. Então, ele não é um medicamento. Das pessoas, sim. Sim, é uma das maiores dúvidas e crenças quando a pessoa não está tão envolvida nesse universo. Então, por ele não ser um medicamento, não tem nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral, não gera dependência, e é por isso que a gente pode usar em vários casos, assim. Então, o que muitas pessoas não sabem é que a gente pode usar tanto em animais, em plantas, gestantes também, que às vezes é um pouco meio limitado, né, pela condição, mas em gestantes a gente pode fazer o uso, também em crianças, idosos. Então, ele é bem vasto, sabe? E aí, a parte da atuação dele, ele vai atuar no nosso campo emocional, vai harmonizar e vai equilibrar as nossas emoções, que cada vez mais tem se estudado e tem se visto que a origem de várias das doenças físicas e dos desequilíbrios, muitas delas são provenientes do nosso campo emocional, da nossa mente. Claro, aqui é importante salientar também que não é porque, né, fulano, ciclano tá com um problema ali na pele ou tá com alguma doença física que aquilo veio de uma doença mental. Também não vamos levar a ferro e fogo, né? Mas tem sim relação, tá? Então é nesse princípio que os florais vão atuar. Exatamente. E é o que eu sempre tento trazer na parte da nutrição, né? Que muitas das questões físicas, elas também estão conectadas com questões mentais, muitas vezes. Então, questões
de saúde mental, muitas vezes também estão relacionadas com questões físicas, não exclusivamente, mas também sofrem influência. Então, por exemplo, a própria alimentação, né, que no caso é a minha especialidade, aonde a forma como você se alimenta pode contribuir ou prevenir que você fique mais ansioso também. Isso tudo é colaborado com um estilo de vida, né, no geral. Então, muitas coisas em relação à disposição, em relação à irritabilidade, tudo isso pode melhorar se a gente melhora a alimentação e todas as outras questões que podem ser físicas, mas também o contrário, né? Muitas questões físicas, às vezes, têm origem de situações mentais. Então, por exemplo, uma pessoa que vive estressada, às vezes ela está sempre com cortisol alto, que é o hormônio do estresse. Então, isso daí dá origem também a pode dar origem a várias doenças físicas também. Então, não dá pra gente separar uma coisa da outra. E eu acredito, principalmente pelo que você falou aqui, que os florais, eles estão muito ligados com isso, né? Com o nosso organismo. E a gente tem que sempre olhar para ele como um todo. Sim. E aqui também, com o uso dos florais, né, a gente vai trabalhar sempre a questão do autoconhecimento e da autonomia. Mas aí parece uma coisa meio clichê, meio utópico, né, falar disso. Mas a questão do autoconhecimento é a pessoa se conhecer e saber quais são as questões que ela mais, assim, apresenta algum desequilíbrio, o que aquilo está impactando na vida dela, o que ela pode melhorar para alcançar seus objetivos. Então, quando a pessoa está aberta e está disposta a entrelaçar tudo isso, fica muito mais fácil, né, o processo. Quando a pessoa está disposta e sabe que é um conjunto de fatores que vai fazer ela atingir aquele objetivo ou mudar de vida, fica tudo mais fácil. Claro que cada caso é um caso, as pessoas têm as suas limitações, têm as suas dificuldades, a gente vai precisar olhar para isso, mas é imprescindível, né, a pessoa saber que ela é a chave, sabe? Ela é a chave para integrar aquilo. Total, exatamente. Não é sempre responsabilidade de ambos, né? Do paciente e do terapeuta, seja terapeuta nutricional, seja terapeuta floral ou qualquer outro profissional que esteve envolvido nesse processo. E você consegue explicar pra gente brevemente qual que seria a diferença entre a terapia floral e a terapia tradicional? Tá. Eu também não vou me adentrar assim de uma forma tão profunda nessa questão, porque eu sei falar da minha especialidade, né? Então eu não posso falar de uma outra coisa que eu não tenho especialidade. Sim. Mas na terapia floral a gente vai trabalhar muito essa questão, como eu te falei, da autonomia, né, do interagente, que a pessoa de quem eu estou atendendo, estou cuidando, e do autoconhecimento. Então é ela que vai me trazer as questões que ela quer melhorar, o que ela quer potencializar, e a gente vai trabalhar em cima disso. Porque, por exemplo, assim, a pessoa está fazendo um tratamento comigo e está fazendo um tratamento com você. Então tá, você vai passar um plano ali todo bonitinho para ela, vai dar as ferramentas, as dicas, mas a pessoa não está conseguindo executar isso, né? E aí ela vai trazer essa questão para mim. Eu não estou conseguindo executar tal coisa. E aí, para mim, ela vai estar passando uma coisa, né? Só que eu, com o meu olhar, eu vou ver, não, a pessoa, ela tem o vigor, ela tem o foco, ela tem a concentração, só que tem alguma coisa que está impedindo ela. E aí, com o meu olhar, eu vejo o quê? A fulana tá com medo. Só que não pode ser o meu olhar, sabe? Tem que ser o olhar da pessoa me trazer aquilo. Ela que tem que ter esse autoconhecimento. Porque se eu olhar com o meu olhar, o que vai acontecer? Eu vou ver, fulana, ela tá com medo. Mas só que a pessoa, ela, às vezes, não está disposta a trabalhar aquele medo, sabe? Ela sabe que ela tem aquele medo, só que às vezes ela está numa zona assim tão de conforto que ela quer nutrir aquele medo porque ela está com alguma coisa, sabe? Porque ela quer continuar ali naquele estado. Então, como que eu e você, né, assim, vamos tomar o lugar daquilo se a pessoa que não está disposta, sabe? Então, a gente tem que trabalhar nesse contexto de até o limite que a pessoa está disposta a trabalhar, né? Aí, claro, você vem com as suas ferramentas, você vai indicar o que a pessoa pode deixar e o que ela pode fazer, e eu também vou manipular uma fórmula floral, assim, que vai ajudar muito ela naquele contexto, mas até o limite que a pessoa também está disposta, né? Exatamente. Na nutrição isso é parecido também. A gente, inclusive, traz muito essa questão da autorresponsabilidade, né? Que a gente tem, como eu estava falando, a gente tem um papel de terapeuta, mas a pessoa, ela tem que ter essa consciência, né? Será que ela está realmente disposta a mudar? E a gente tem essas ferramentas
tanto em relação aos florais, quanto às outras de auxílio na mudança de estilo de vida, quanto às ferramentas comportamentais também, que a pessoa precisa estar disposta. Não dá pra gente pegar, a gente pode fazer a nossa melhor prescrição, mas não dá pra gente pegar e colocar o garfo de comida na boca do paciente, né? Isso seja com os Sim, florais, seja com o planejamento alimentar prescrito. Então, em sim, relação perfeito. ao passo a passo, assim, quais que você acha que são as maiores vantagens, assim, se você pudesse citar, de usar os florais? Olha, assim, para mim mesmo, e assim, pelos exemplos que eu vejo, pelas experiências, é realmente essa ferramenta, sabe, da pessoa parar e sair daquele estado automático, sabe? Buscar realmente viver com mais consciência. Então, a pessoa ter autonomia e saber o que ela pode melhorar, o que está impactando, sabe, na vida dela, o que está deixando ela estagnada. Tipo, Uhum, poxa, eu tô fazendo, eu tô tentando isso há muito tempo, mas parece que não vai, sabe? Eu não consigo manter aquela constância. Tá, uhum, então vamos olhar para aquilo, né? Por que está acontecendo isso? É uma situação assim que está te dominando, você não está conseguindo resolver aquela questão? Tá, por exemplo, assim, vamos colocar um exemplo aqui, então acho que vai ficar mais claro, né? A pessoa, né, no caso eu, quero ganhar massa muscular. Aí uhum, tá, eu procuro a Tainá, vejo lá no Instagram dela, tudo bem, falou, ó, ótima, né? Vou contratar a Tainá. Aí tá, a Tainá vai me passar um plano, vai me dar dicas do que eu posso fazer para conseguir ganhar massa. Então, ela vai me explicar a questão de ir na academia, ou se eu não for na academia, que eu treine em casa, mas com a carga correta, a cadência correta. E aí, quais alimentos que eu posso ingerir, né, para ajudar nesse ganho de massa. uhum, Só que eu, assim, não sei, não tá indo, né, não tá fluindo. E aí a gente vai ver, mas por que, né, essa questão? Tá, a pessoa chega super estressado do trabalho, tá, vai fingir, eu chego super estressado do trabalho, e aí porque eu tive uma briga com o meu chefe. E aí, ao invés de eu resolver aquela questão, eu vou lá e quero descontar aquilo numa coisa momentânea. Eu vou lá na minha dispensa, tá todos os alimentos ali que a Tainá me indicou que iriam ajudar no ganho de massa, mas eu vou lá e assim, por querer descontar aquela frustração, eu vou lá e peço uma pizza. E vamos lembrar aqui que, finge que isso não é uma coisa assim de uma vez, é uma coisa recorrente. uhum, E aí eu vou pedindo essa pizza, eu como, aí chega na hora de dormir, já tá tarde, meu organismo não tá conseguindo digerir, e aí eu fico ali naquele processo na hora de dormir de insônia, muitos pensamentos, mas por que eu não falei aquilo para ele? Eu poderia ter falado. E aí chega no outro dia de manhã, eu tô super exausta, perco o horário, né, de trabalhar ou de treinar, e aí não consigo realizar meu treino, não consigo me alimentar direito, sendo que, na exatamente. verdade, o cume de tudo isso foi aquela questão mal resolvida, que eu tive aquele momento de estresse com o meu chefe, aí Uhum, depois, ao invés, então, de eu ir preparar o meu alimento ali bonitinho, saudável, eu fui lá e comprei uma pizza. uhum, E aí eu tive aquele momento de insônia, no outro dia acordei morto, não consegui ir treinar. Sendo que aquilo tinha mais a ver comigo do que os outros fatores em si, né? Então, eu poderia ter resolvido aquela questão, poderia ter comido um alimento mais leve para ter, né, um sono bom no outro dia e treinar, mas aí acabou que uma coisa desencadeou várias outras, sabe? Não sei se eu fui tão clara, mas é uhum. mais ou menos isso que acontece, a maioria dos casos. É a questão da consciência. Eu acho que o primeiro passo para a gente mudar uma coisa é a consciência do que a gente está fazendo de errado. Porque existe uma coisa que a gente vê em toda mudança de comportamento, que é chamado. Ah, eu esqueci agora, mas é o estágio que o paciente tá, que a pessoa tá, que é de processo de mudança. Eu esqueci o nome específico, mas quando a pessoa está, por exemplo, no estado de pré-contemplação, esse é o estágio que ela ainda não tem consciência de que ela tem um problema. Então, na nutrição, por exemplo, e em relação às terapias florais também, isso provavelmente aconteceria. É aquela pessoa que ela foi indicada por alguém, assim. Então, no caso da nutrição, foi encaminhada pelo médico, falou que você precisa ver um nutricionista, porque você está com tal problema de saúde, a alimentação vai resolver. Ou o marido que foi pela esposa, porque tá empurrando, falando que você precisa mudar e tudo mais. E aí, normalmente, é uma pessoa que chega indicada, assim.
alguém me falou, então, por exemplo, em relação às florais, pode ser uma pessoa que chega totalmente cética, assim, falando, me falaram esse negócio de floral, mas eu acho que isso aí é papo místico, acho que isso daí é sensacionalismo, essas coisas assim, então, não sei, tô aqui, mas tô só querendo ver. Na nutrição isso acontece também. E aí, é o estágio de pré-contemplação, a pessoa não tem noção de que, não tem consciência do problema, então ela não tem vontade de mudar. Né? E aí ela precisa, o primeiro passo é sair do estágio de pré-contemplação para o estágio de contemplação, que é onde ela pega e fala, não, tá, eu já entendi que eu tenho esse problema, mas eu ainda não estou pronto para mudar. E aí quando a pessoa chega e fala, olha, eu quero mudar, mas eu não sei se eu vou conseguir encaixar na minha rotina esses problemas que eu quero mudar, seja com a dieta, seja com a questão que ela estiver levando para as terapias florais, né? Eu não sei o que eu vou precisar mudar, não tem como eu fazer isso na minha rotina, meu dia é corrido, então essas questões que eu quero mudar eu não vou conseguir. Isso é muito comum, né, da gente receber, acho que é o que a gente mais recebe. E aí o primeiro passo, o próximo passo é a gente levar ele para o processo de ação, que é quando ele realmente vai começar a botar em prática. E aí, isso tá tudo ligado, né, tanto na nutrição quanto na terapia floral. Nesse processo de mudança de hábito, pessoal, não é uma coisa gradual, uma coisa constante, assim, que você só vai ter sucesso, 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 sucesso. Nesse percurso, existem quedas também. E aí a ideia é que você não pare e fique lá, no ponto onde você tinha começado. Que você pare, aí você cai um pouquinho, falhou um pouco, errou, volta para onde você estava. E aí nisso você vai atingindo e chegando no seu objetivo. Mas tem que ter muita paciência nesse processo, né? E o primeiro passo é a consciência. Então, em relação a mim, na terapia floral, quando a gente fez a sessão, isso foi bem importante para eu conseguir, com as perguntas que a Nicole foi me fazendo, isso foi bem importante para eu conseguir ter consciência, às vezes, de algumas coisas. Porque, tanto, por exemplo, quando eu faço uma anamnese para um paciente, eu vejo que isso acontece também com ele. E eu, como paciente, isso aconteceu também. Algumas perguntas, elas destravam algumas coisas na gente que a gente nunca parou para pensar. Então, alguns problemas de mudança de hábito que às vezes a gente não quer olhar para isso. A gente deixa ali. E aí, nessas sessões, nas consultas, nas sessões, a gente é obrigado, se vê obrigado a olhar e se questionar. E falar, não, mas peraí, eu tenho isso, eu nunca tinha percebido. E aí, a partir disso, começa a vontade de mudar. Esse é o primeiro passo, né? Então, isso eu acho bem legal. Eu achei muito legal isso da parte dos florais, né? Então, um pouco sobre como, assim. Por onde começar, assim? Por onde a gente começa quando a gente vai iniciar uma terapia, né? Qual que é o passo a passo para a gente fazer quando a gente decide mudar? O que a gente tem que observar? O que é importante, assim, nesse processo? Sim, então, eu acho que hoje em dia, né, nessa era de muita informação, sabe, muito impulso, muito gatilho, muita coisa que você sente, sabe, sufocado às vezes, acho que é importante separar, assim, refletir mesmo, sabe, não precisa meditar, nada do tipo, mas para um momento, sabe, sai daquele turbilhão de emoções e para e pensa, tá, mas por que eu quero fazer tal coisa? Por que eu quero passar com a nutricionista, ou por que eu quero fazer terapia, né? O que além disso, né? Por que eu quero fazer isso? Então é importante, acho que a gente ter essa consciência do porquê. E aí tá, eu achei o meu porquê, então vamos atrás disso, né? De uma pessoa, assim, de confiança, que vai estar ali disponível, não só para fazer, assim, o que ela precisa fazer, mas também para, se ela precisar dar um suporte, ou para ter aquele processo também de educação, que acho que é uma coisa que você também faz muito no seu trabalho, né, Tainá? É de educar realmente, porque vão ter pessoas que vão chegar aqui às vezes e que vão já saber de florais, de como que funciona isso, aquilo, assim como tem pessoas que sabem o que elas devem parar de fazer para, por exemplo, ganhar massa, mas aí tem outras também que não sabem, né? São totalmente, assim, leigas no assunto. E aí a gente vai ter aquele processo de educar a pessoa e de explicar como que funciona, o que ela pode deixar de fazer, ou o que ela deve implementar, assim. Mas eu acho que o importante, assim, o primeiro passo é reconhecer, sabe? O que a gente quer fazer. Se for naquele momento possível, né? Se a pessoa tiver condições de procurar um profissional sério, eu acho que é muito importante, porque facilita muito. Então, é uma coisa, assim,
que a gente passa, e acho que bastante gente talvez que esteja aqui nessa live passa, é, por exemplo, tá, mas eu não tenho dinheiro para passar com a nutricionista, então eu vou comprar um monte de suplementos para várias coisas que vai me ajudar em várias questões. Mas aí você vai passando o tempo, você vai vendo, cara, mas eu comprei esse monte de suplemento, tipo, não me ajudou em nada, gastei um monte de dinheiro. Não era mais fácil ter ido buscar um profissional que, tipo, ia olhar todos os seus exames, inclusive eu preciso fazer, vai olhar todos os seus exames e vai ver, às vezes, uma coisa, tipo assim, simples, sabe? Você só tava precisando. Claro, eu tô colocando aqui de uma maneira, sabe, superficial, mas às vezes você tava, né, só tava precisando, sei lá, de mais ferro, de vitamina B12, sabe? De magnésio. E o que você estava procurando era gastando dinheiro com um monte de coisa, assim, que não tinha necessidade, porque você não tinha um conhecimento. Ou porque você foi pelo impulso de outras pessoas. Isso. Porque viu a blogueira fazendo, e aí fala, não, mas isso é muito caro. Sim, igual a questão do E quem nunca passou por isso? Né? Eu passei. Então, sim. Mas então, acho que é muito importante, sabe, esse processo. Desculpa te cortar. Não, assim, para mim é a consciência e a autonomia, sabe? Autonomia que, se você puder, naquele momento, procura uma profissional, ou se naquele momento, tipo assim, você realmente não pode, então vai tentar por você, por conta própria, estudar alguma coisa que esteja ao teu alcance, sabe? Para ajudar naquele seu processo. Acho que para mim, pelo menos, é a chave. Totalmente. E o primeiro passo é você sabendo o porquê, né? O porquê que você tá fazendo isso, fica muito a questão da motivação, né? Que é uma coisa que o pessoal fala, vamos buscar motivação e tudo mais, e aí a gente vai atrás da motivação, mas não se sente motivado hora nenhuma. Acho que o primeiro passo para ter motivação para qualquer coisa é você entender o porquê. Então, até nas consultas mesmo, às vezes, quando a pessoa não tá conseguindo seguir, sejam as metas, seja a dieta em si, a gente, às vezes, busca. Eu faço ela anotar, às vezes, com uma série de perguntas também, o porquê, quais são as motivações, o que ela espera conseguir com isso. Porque muitas vezes a pessoa vai falar, uma vida mais saudável, mas tem muita coisa aí por trás de uma vida mais saudável. Às vezes a pessoa vai falar, não, eu quero me sentir disposta para conseguir fazer as coisas básicas do meu dia, eu quero conseguir tá bem humorada, tá sem problemas disso, daquilo, sem dor nisso, naquilo, eu quero estar melhor com a minha imagem, tem muita coisa por trás que a gente pode tirar disso. E quando a pessoa entende o porquê, na parte da terapia floral, a mesma coisa também. Às vezes ela só vai procurar e fala, não, porque eu vi que é legal, é autoconhecimento. Tá, mas autoconhecimento ainda tá muito vago. O que você quer com esse autoconhecimento? O que você quer conquistar especificamente? Aí a gente começa a falar, né, igual foi na sessão comigo. Apesar de eu ainda sou leiga no assunto, eu posso falar da minha experiência que eu tive, como que isso agregou pra mim, né? É sobre essa parte mesmo. A gente fala, não, mas o que eu quero exatamente com isso? E aí aumenta a nossa motivação para mudar e para realmente seguir, né, o que foi recomendado. Isso faz toda a diferença. Então, como que você acha que os florais podem ajudar a melhorar saúde mental, saúde física? Como é que ele vai auxiliar nesse processo em si? A gente já falou um pouco aqui, né, nesse meio tempo, em relação a isso, mas mais especificamente, assim. Como tudo tá, né, muito interligado, muito conectado, ele vai agir, assim, dessa forma, sabe? Porque, por exemplo, não adianta você só buscar no externo, né? Você quer muito a saúde física, você quer ali aquele corpo, né, bonito, mas vamos olhar para dentro, né? Tipo, o porquê. Exatamente. Porque às vezes você não está conseguindo manter a constância, você está se frustrando muito, mas porque você não vai achar isso no externo, sabe? No outro, na sua companhia, ou nas redes sociais. Você vai achar aquilo em você estando bem consigo mesmo. E aí... É o que a gente falou. Isso. E aí o floral, ele é muito... É bem amplo, sabe? Então você pode trabalhar várias, tipo, quase... todas as questões com ele. Porque realmente... é o nosso íntimo, sabe? O nosso interior. Então, isso impacta, não tem como. Impacta na nossa vida social, no nosso relacionamento, sabe? No nosso trabalho, no nosso estudo. Se a pessoa, assim, tá no momento... Sim, tá no momento, assim, muito, assim... não tô conseguindo focar em nada, sabe? Parece que eu vivo em outro mundo. Então, vamos ver por quê, né, daquilo. Você tá tentando, sei lá, fugir da realidade? Ou você tá com uma preocupação muito excessiva com alguma coisa... aí você acaba que se desconcentra em todas as suas tarefas. Então, vamos olhar para isso. E aí, com o floral, ele vai trazer, então, já que você quer trabalhar isso, ele vai trazer aquela sua calma, ele vai direcionar
seu foco nas coisas certas, então você vai ter mais equilíbrio. Isso tudo vai depender do que você está buscando, né? Tem algumas pessoas que podem buscar, por exemplo, mais segurança, porque não tem muita autoestima, não tem confiança em si, e aí por isso acaba deixando, sei lá, de frequentar uma academia, que iria ajudar ela muito no processo. Então a gente tem que olhar para todas as questões, sabe? Sim, é uma questão de você realmente estar disposto a olhar para suas sombras, né, para os seus defeitos, para aquilo que muitas vezes a gente não quer deixar ali, como a gente já tinha mencionado, quer deixar ali debaixo do tapete. E é uma questão de você realmente estar disposto a se olhar com muita compaixão também, não precisa ficar se martirizando, né, porque todo mundo tem sombras, todo mundo tem coisa para mudar, todo mundo tem defeitos. E só de você estar disposto a olhar para isso e a ter vontade de mudar, você já está 500 mil passos da maioria das pessoas. Então, nesse momento, quando a gente olha para essas coisas, para essas falhas nossas, para essas sombras, a tendência é que a gente fique se colocando para baixo, né? Ai, mas eu sou assim, nossa, mas por que eu não sou assim, não igual fulano, que é do outro jeito e tudo mais? Mas justamente o momento que a gente para e tem essa consciência de querer melhorar, de querer evoluir, né? Dia após dia, isso já coloca a gente num estado para realmente mudar e estar melhorando. Então, a gente tem que se orgulhar de nós mesmos quando a gente está disposto a olhar para essas questões, né? Em relação, por exemplo... Também... Pode falar primeiro. Também queria frisar, né, aqui, que nós duas, ou qualquer outro profissional, ninguém é dono da verdade, né? Então, não precisa colocar aquilo assim, a gente lá no topo, né? Eu só vou fazer aquilo, preciso fazer aquilo porque a Nicole ou a Tainá falou. Não, a gente está aqui como auxiliadoras realmente do processo, para orientar, para facilitar e muito o processo, mas não se sinta obrigada a nada, porque a gente se conhece, né? Todo mundo se conhece. Quem vai se conhecer melhor do que a gente? Né? Só a gente mesmo. O que a gente vai estar aqui é passar a nossa experiência e o nosso conhecimento para facilitar todo o seu processo. Exato. E também é uma dúvida muito comum, não sei se com você, mas assim, nas sessões de terapia, que tipo, a pessoa pensa que ela vai ter contado a vida inteira dela, de todos os detalhes, de tudo aquilo. Não, não é bem assim que funciona. Se a pessoa estiver disposta e realmente quiser trabalhar aquilo, sim, você pode falar. Mas não que você vá ser obrigada ou que você só possa fazer uma sessão se você contar todos esses detalhes. Não, não é assim que funciona, tá? Pode ficar tranquilo. Exatamente. É o quanto você está disposto. Exatamente. É uma questão mais da pessoa compartilhar e saber exatamente o que ela quer mudar, né? Isso é muito importante também, essa autoavaliação. E em relação, por exemplo, quando uma paciente te procura falando de mudanças de estilo de vida, ou às vezes de alguma questão que está relacionada até com mudança de estilo de vida, com a alimentação em si, mas que muitas vezes ele não tem consciência. Por exemplo, ele chega para você e fala: eu tenho um sono muito ruim, eu durmo muito mal, eu tô sempre cansado. Isso pode ser um paciente chegando para mim ou para você de forma isolada, sem ter noção de como ele pode ser ajudado, né? E aí, às vezes você percebe que ele tem hábitos muito ruins, assim. Você já percebeu alguém, assim, chegando e querendo colocar a questão do floral também como um salvador? Por exemplo, eu vou... É igual, por exemplo, vamos relacionar. A nutrição, muitas vezes, a maioria das pessoas, eu diria, querem pílula mágica, né? Querem a pílula emagrecedora, querem o suplemento que vai dar mais energia, e isso e aquilo, mas elas não mudam a raiz do problema. Elas querem continuar com os hábitos ruins, querem continuar não se exercitando, comendo só industrializados e tudo mais, dormindo super tarde. E aí, por conta disso, elas querem só uma pílula que vai resolver. E aí não resolve, obviamente. Em relações florais, eu imagino que deve ser comum também para você chegarem pessoas colocando, depositando também toda a responsabilidade do processo de mudança no floral em si, né? Não só na gente como terapeuta, mas na questão específica. Então, um pouco mais sobre essa relação, assim, de como, quando a pessoa não está disposta a mudar em outras situações também, como que isso influencia no processo da terapia floral. Não sei se ficou claro também. É essencial olhar isso. Sim, muito claro. Você foi falando, eu fui tendo várias lembranças, porque eu sou um exemplo vivo disso. Não sei se dá tempo de falar. Dá, eu acho. Mas
Já aconteceu isso muito comigo, de tudo isso que você falou. Por exemplo, desde cedo eu tive muito, sabe que é muito problema com insônia, questão de dormir. E claro, nessa época eu era muito, tipo, cética. Tinha conhecimento, assim, sobre isso que eu sei hoje, zero, né? Então, tá, foi passando um tempo. Aí quando chegou uma fase, assim, que eu já tava um pouco maior, alguns anos atrás, aí eu comecei a pensar nisso, sabe? Tava tipo, poxa, que saco, né? Só eu que deito, não consigo dormir, né? E aí comecei a olhar, até que teve alguns tempos atrás, alguns 2 anos atrás, que tava tipo muito, muito mesmo. E aí até chegou um tempo de eu falar assim, vou tomar esse fitoterápico. Mesmo que seja um fitoterápico, tipo, vou tomar esse fitoterápico, mas talvez não adiante, ou então, mas tipo, por quê? Por que essa insônia? Sim. E aí foi que não tava resolvendo nem assim, né? Aí passou muito tempo, tipo assim, 1 ano, assim, e aí eu já estava mais envolvida nesse processo de saúde, de autoconhecimento e de várias outras coisas, aí eu fui perceber, poxa, mas eu não conseguia dormir, mas olha a hora que eu tomava café. Eu tomava café, tipo, às vezes, 8 horas da noite, mas só que nunca que eu ia relacionar isso na minha cabeça, que tinha a ver com café. Aí eu achava que não, era algum problema meu, que realmente estava muito emocional, sei lá o que eu achava. Mas, e aí tinha outros fatores também que influenciavam, por exemplo, eu cuidava de uma pessoa, da minha avó, então isso demandava muita, assim, sobrecarga de tarefa, era uma atividade, assim, bem esgotante, então me deixava ansiosa, estressada também, então tinha esses fatores também, e na época eu também talvez não relacionasse isso, então tem várias outras coisas, sabe, que estão interligadas. E, inclusive, antes de eu ser terapeuta floral, eu fiz uso daqueles florais de bancada, sabe? Floral de bancada é aquele que tá ali, tipo, escrito, ansiedade, insônia, você só vai lá, compra e toma. Eu comprei e tomei, né? Porque eu tinha conhecimento zero também. Eu falei assim, caramba, mas isso aqui não fez efeito. Mas ainda assim eu falei, eu não vou ter descrença nisso, eu vou continuar tomando, finge que vai funcionar. Só que não funcionou. Aí, claro, que eu não comprei mais, né, para não gastar dinheiro. Aí depois de muito tempo que eu fui entender que não era aquilo que ia resolver, né? Tipo, tinha várias outras coisas. Hoje minha rotina é, tipo, totalmente diferente. E eu mudei também o que eu consumia. Tipo, eu ficava até tarde no celular, levava o celular para debaixo do travesseiro e dormia com ele ali. Hoje, o que eu faço para ajudar no sono? Você vai poder falar disso bem melhor que eu, né? Mas aquela coisa da luz azul. Então, meia hora antes de dormir, no mínimo, eu já desligo o celular, coloco bem longe de mim e apago tudo. E, tipo, durmo muito bem. Coisa que eu não fazia antes e atrapalhava muito no meu sono. Só que nunca que eu ia relacionar que uma coisa tinha a ver com a outra, sabe? E hoje em dia, tipo, eu mudei totalmente, assim, meus hábitos, sabe? E se você vê, é uma coisa, assim, que às vezes eu acabo me cobrando muito, sim, mas eu também tenho discernimento de saber que, tá, a gente precisa ser um pouco mais fluido às vezes, mas hoje em dia eu tenho muita disciplina, muita mesmo, sabe? E muita constância. E isso já vem vindo, já vai fazer uns 2 anos. Então, sabe, mas para isso acontecer, teve que mudar muita coisa. Teve que acontecer também muita coisa, sabe? Total. Então, tudo tá relacionado, sabe? Não adianta. Exatamente. Isso aqui não foi pra, tipo, dar uma pressão, sabe? Falar, não, você vai precisar mudar tudo e tá tudo errado o que você tá fazendo e não vai dar certo. Não, é realmente, tipo assim, como uma forma da gente parar e se observar, sabe? Aquele remedinho que você tá comprando pra ansiedade, aquele Dorflex, não vai resolver nada. Tá só apagando. E uma hora isso vai reverberar, infelizmente, de uma forma pior, né? Então, enquanto é tempo, vamos olhar pra isso. Exatamente, é o que a Thaís falou aqui. A pessoa precisa ajudar o floral para ser ajudado. Não dá para esperar milagre, né? Se a pessoa tá tomando café até 8 da noite, tá comendo mal, tá ficando no celular até tarde, vai te procurar, vai falar, Nicole, eu quero um floral para me ajudar no sono. Aí você vai descobrir tudo isso e vai falar, meu anjo, a gente precisa mudar algumas outras coisas. O floral vai ajudar sim, continua, não desiste do floral. Ele tem eficiência sim, mas não é sozinho, é igual na parte da alimentação também. Por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa. Ganhar massa é um clássico. Eu quero hipertrofiar. Eu quero uma dieta para ganhar massa. A primeira pergunta que eu faço, você faz exercício físico? Você faz treino de força? Não.
eu falo, então você vai ganhar gordura, porque uma dieta para hipercalórica, para hipertrofia, para ganho de massa, ela tem que ser hipercalórica. Mas se você não estiver fazendo exercício, se você estiver sedentário, você vai ganhar gordura, porque você não vai ter o estímulo para essa dieta funcionar. Então, tá tudo relacionado também, né? A parte do floral, o floral não é milagroso, mas ele tem, sim, eficiência, né? Só que ele tem que estar tudo ligado, né? Nessas questões de mudança de saúde em si. Por isso que é importante uma visão multiprofissional, né? A gente não dá para depositar uma questão, só cada profissional é especialista em uma questão. Então, essa visão, essa participação multiprofissional é sempre muito importante. E agora, para finalizar, a última pergunta, se alguém tiver alguma dúvida também, fique à vontade para perguntar. Mais uma perguntinha aqui que eu tinha para te fazer, que é muito importante para a gente alinhar isso com o pessoal. Existe alguma exceção que a terapia floral não é boa, que ela não é recomendada? Você tinha falado que não tem muita contraindicação, né? Mas tem algum caso específico que você não recomendaria ou não? Então, estava até falando com uma interagente minha que acabou de entrar aqui na live, que as pessoas têm muito esse mito, né, da palavra terapia, né, associa com várias outras coisas, como, tipo, psicólogo, psicanalista, psiquiátrica, e, tipo, não tem nada a ver. Isso é um termo que a gente usa porque eu vou precisar ter a escuta terapêutica, né, eu vou precisar te ouvir, te acolher, né, então por isso que a gente usa o termo. Mas aí, os florais, eles não têm realmente, sabe, nenhuma contraindicação, por não ser um medicamento. Inclusive, a terapia floral é recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma prática integrativa e complementar. Hoje em dia, assim, também já é implementado no SUS, né, desde 2018. Então, quem quiser, né, tiver interesse em procurar na sua cidade, pode procurar também. Mas não tem casos, assim, onde vai ter problema de fazer sessão. Não. Pode ser ministrado como uma forma de realmente terapia integrativa. Por exemplo, uma pessoa, ela realmente, né, tem uma ansiedade e uma depressão muito profunda, ela vai, provavelmente não, ela vai precisar, né, passar com um psicólogo ali tudo certinho, e os florais, eles vão estar ali como complemento, né, como uma forma integrativa mesmo de potencializar aqueles resultados. Isso que você falou. E aí o floral mesmo... da pessoa não ter que substituir a terapia floral pela terapia tradicional, né? Eles se complementam, mas também não dá para aquela parte dos milagres, não dá para também querer jogar toda a responsabilidade para você. Essa não seria a sua área, né? Eles são complementares. Desculpa te cortar, é só um OBS. Não, imagina, toda contribuição é bem-vinda. Inclusive, é muito importante esse olhar, né? Porque eu não posso te dizer, ó, para de tomar seus remédios, né? Por exemplo, você toma muito remédio para, sei lá, para dor de cabeça ou para ansiedade, que seja, eu não posso falar, para de tomar seus remédios, né? Mas se, porventura, você achar que deve parar, aí é uma consciência sua, né? É uma atitude sua. Mas eu em nenhum momento posso falar. Mas, então, voltando mais ao assunto que você estava falando, de ter alguma contraindicação, não tem problema nenhum. Eles vão agir realmente de forma complementar. E aí, claro, que vai ressalvar aqueles casos de que se a pessoa precisa passar com outro profissional, aí ela vai usar a terapia floral como complemento. Mas nunca excluindo a outra coisa que é necessário, sabe? Então, para quem estava... Não sei se eu respondi. Eu achei que respondeu perfeitamente. Não tem contraindicação, então, diferente de várias terapias que a gente faz, né? Ingerindo alguma coisa. Isso daí realmente é indicado para qualquer pessoa que estiver disposta a melhorar, a mudar, né? Então, para quem ainda acha que a terapia floral é papo místico, é coisa da galera zen, da galera hippie e tudo mais, uma terapia que já foi recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pelo SUS, não tem como vocês duvidarem, assim, quem somos nós para falar que não é recomendada, né? Que é papo místico ou alguma coisa do tipo. Então, é muito legal quando a ciência entra, assim, para corroborar, né? Com todas essas ferramentas que a gente tem no processo de mudança de estilo de vida. E agora, mais uma... É importante só, antes que eu esqueça, Tainá, que eles não têm, assim, comprovação e respaldo totalmente científico. Assim, é recomendado, sim, pela Organização Mundial de Saúde, mas não tem tantos estudos, assim, da parte científica. Tá, é bom sabe? você salientar. Então,
Isso, então, mas assim, é porque a gente também tem aqui no Ocidente muito essa mente de tipo, ah, só vou fazer uso de uma coisa que é comprovada cientificamente. Mas, sabe, isso não é uma coisa de uma mente cartesiana, sabe? O efeito tá ali para ser usado, sabe? E aí vai você do que vai de encontro com o que você realmente acredita, né? E é uma coisa muito que está crescendo agora, né? Que as pessoas estão começando a ter consciência ainda. Então ainda não tem muitos estudos para avaliar. Mas não quer dizer, é uma coisa que está crescendo, que ainda precisam de mais estudos, mas não quer dizer também que não funciona. A própria OMS, o SUS Sim. recomenda. Então é uma coisa que a gente realmente ainda está crescendo, né? É uma coisa que as pessoas realmente estão ampliando, assim, a visão. Sim. Os outros E que a gente vai precisar mudar essas nossas crenças, esses nossos padrões, de que eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá e vou na farmácia, tomo um remedinho, né? Ao invés de olhar por que você tá com essa dor de cabeça a vida inteira. Então é mais ou menos essa mente que a gente tem aqui no Ocidente. Mas um dia a gente vai mudar isso, eu espero. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente já está nesse processo. A gente tem duas perguntas aqui. Se os florais eles são feitos em farmácia de manipulação e a outra, primeiro vamos em relação a essa. Eles são sempre feitos em farmácia de manipulação, vindos da terapia floral? Então, o que acontece? Eu, né, nos meus atendimentos, então depois de te ouvir, né, de ter ali a conversa, eu vou fazer uma fórmula específica para o que você busca, né, para o que você precisa. E aí você vai poder manipular essa fórmula em uma farmácia de confiança de manipulação. Uhum. Mas os florais, se eu quisesse, eu poderia ter os kits ali, o floral, assim, completo, e eu mesmo manipular em casa. Só que como eu atendo pessoas de outros lugares, seria uma coisa meio que inviável eu ficar fazendo floral e mandando, porque ia demorar para chegar. É a questão também dos cuidados, sabe? Então é uma coisa inviável. Mas eu que faço a fórmula floral e aí a farmácia de manipulação que manipula de fato, né? E aí depois ela só entrega para você. Mas eu te mando a ficha de recomendação tudo certinha, com uma fórmula específica para você. Sim. E a outra pergunta ela é um pouco complementar a essa. Se os florais de bancada e os manipulados, se a formulação ela é muito diferente. Ah, sim, a Maria que comentou, né? Obrigada, Maria. É, Então, o que acontece? Vai entrar todo esse contexto aqui que a gente falou. Por exemplo, o floral manipulado, né, de acordo com uma fórmula específica para você, eu vou olhar todas aquelas questões que você me trouxe e que você vai precisar. E a partir disso, que a gente vai fazer o seu floral com as suas questões, né, que você precisa e que você busca. E aí o floral de bancada é aqueles florais que já vem pronto. Geralmente tem um rótulo muito chamativo, escrito TPM, ansiedade, insônia, depressão, o que nem deveria estar escrito, né? Mas enfim. E aí, tá. Você vai lá e vai tomar um floral para depressão. Mas como que você sabe que você tem depressão se você não procurou uma ajuda, não foi no especialista? E aí, duas pessoas que têm depressão, você acha que a depressão, a causa, né, e o porquê, e como aquelas pessoas reagem, é a mesma? Não é. Então, por que que duas pessoas, como que duas pessoas diferentes, que têm ansiedades provenientes de coisas diferentes, vão usar a mesma coisa? Sim. Não é que, tipo, a zero vai funcionar, só que não vai ser efetivo. Em muitos casos, realmente, assim, se não for ansiedade ou levar em consideração vários contextos, realmente pode ser que não funcione, né? Não vai ressoar com a pessoa. Mas aí, em um caso que a pessoa esteja com ansiedade e ali naquele floral tenham as essências que são para ansiedade, muitas vezes aquilo vai ficar muito solto, sabe? Não vai ser efetivo. Porque a ansiedade daquela pessoa é proveniente de uma outra coisa, sabe? Às vezes é de uma preocupação excessiva que ela está tendo com alguma coisa, de algum medo, de alguma insegurança. Então a gente vai precisar olhar para todas as questões, não para a ansiedade só em si solta, sabe? Só tô com ansiedade, eu vou lá e tomo. Não, isso não existe. Exatamente. É bem parecido com a questão da dieta pronta, né? Que a minha amiga quer emagrecer, eu quero emagrecer também, eu vou pegar a dieta dela para fazer. Mas as pessoas têm metabolismos Sim, diferentes, têm rotinas diferentes, têm gasto calórico diferente, peso diferente, necessidades sim, perfeito. completamente diferentes. Então, a dieta do amigo, a dieta da blogueira, a dieta da revista, elas não são feitas especificamente para você, então elas não vão resolver os seus problemas. Então é bem parecido com o processo da terapia floral. A gente pegar uma coisa pronta, isso não seria tão individual e tão específico para suas questões. Então, necessariamente, muita gente fala, já tomei floral, não mudou nada.
pegou floral de bancada não quer dizer que vai resolver os seus problemas. Ele tá aí de uma forma muito genérica, com várias coisas soltas aí, né? A gente tem que sempre olhar pra cá. Sim, e não que você não possa, tipo, não que você não possa usar, né? Não tem problema você usar. Só que, assim, às vezes você vai estar gastando dinheiro, seu tempo também, e você também vai estar, tipo assim, como que eu vou dizer? Você vai estar ali instigando em uma coisa, achando que aquilo pode te ajudar de alguma maneira, e às vezes não vai, sabe? Então não seria muito melhor você, sei lá, passar com um profissional que vai te auxiliar, vai te dar o suporte, sabe? Vai estar ali sempre que você precisar tirar alguma dúvida, ou em algum momento, assim, que você realmente está precisando muito, assim, de conversar, alguma coisa do tipo, tem alguém ali para te auxiliar, sabe? Então, eu acho que é a maneira mais efetiva que tem. Exatamente. Não só porque eu sou terapeuta, mas também porque eu já passei por muitos desses pensamentos, sabe? Vou tomar sei lá, uma creatina ali, uma proteína, que vai me ajudar. Não. Eu mesma. Às vezes não vai ajudar em nada. Exato. Eu, antes de entrar para nutrição, eu também fazia isso. Eu pegava a dieta pronta também. Eu caí várias vezes nas mesmas questões que meus pacientes passam, até procurar uma nutricionista, né? Ficava fazendo coisas prontas, dieta de revista, dieta restritiva, muita coisa, nada dava certo. Tá no momento que eu falei, chega, vamos parar de ficar querendo economizar dinheiro com coisa séria, né? Com coisa de saúde, e vamos realmente investir num profissional capacitado. E aí, realmente, minha vida mudou em relação a tudo isso e tal. E a parte da terapia floral, a mesma coisa. Eu não quero consultar uma terapeuta floral, porque eu acho que isso é besteira, mas a pessoa tá ali tomando vários florais genéricos lá, que não tá resolvendo as questões dela, né? E aí, enquanto isso, ela poderia realmente estar fazendo uma sessão individualizada e tomando um floral específico que vai realmente ser eficaz no problema, né? Então, Nicole... E outra, que a pessoa, ela estuda, né? Desculpa te cortar. Ela estuda, ela tem um investimento, tem o tempo ali, sabe? Para realmente ter esse olhar para ser a tua ponte, sabe? Para te auxiliar. Exato. Então, é importante também, até, uma questão emocional. A gente vê essa questão, sabe? Eu não quero gastar dinheiro, porque eu acho que é muito dinheiro, eu vou gastar dinheiro, assim, procurando uma nutricionista, uma terapeuta, mas você tá lá final de semana gastando dinheiro com várias comidas que vão, se você não quer engordar, vão te engordar, vão piorar a sua saúde e ainda vão te deixar estressado, do que procurar uma profissional, sabe, para te ajudar naquele processo. Então, às vezes, a gente também, na questão da rotina também isso vai ser importante. Você, às vezes, vai precisar abdicar de alguma coisa naquele momento, alguma coisa que é prazerosa naquele momento, mas que depois o resultado vai vir, sabe? Exatamente. A questão de prioridade. Acho que saúde e qualidade de vida sempre tem que ser prioridade e não precisa ser 880. Não é porque você decidiu mudar que você precisa todos os seus prazeres. Isso seja na nutrição, isso seja com os florais. A gente tem que achar o nosso próprio equilíbrio, né? Mas se a gente não está satisfeito com uma questão e a gente continua sempre com esses mesmos hábitos e tudo mais, a gente não vai mudar. O que a gente está incomodado. Você vai continuar ali. Eu acho importante a gente tentar. Tudo bem, eu tenho feito isso tudo, você está me deixando infeliz. Será que, se eu tentar fazer diferente, o que eu tenho a perder com isso? Mas o que eu posso ganhar com isso? Deixa eu tentar para ver onde isso me leva. Então, muitas vezes você descobre ali uma nova qualidade de vida que você nem achou que fosse possível, né? Tudo nesse processo de toda essa mudança, de todas essas terapias, nós somos facilitadoras do processo. A gente não faz sozinho, a pessoa também tem que participar, mas ela fazendo sozinha pode ser um caminho com muito mais obstáculos, né? Ela pode, tentando sozinha, ela pode fazer de uma forma errada muitas vezes. E a gente, como facilitadoras do processo, estamos aqui para guiar a pessoa e fazer que ela não tenha que ficar se frustrando, entrando nesse ciclo de frustrações, né? E aí, nesse meio tempo, ela vai perdendo a força de vontade também, né? Quando isso acontece, porque ela vai se achando incapaz e tudo mais, mas é justamente procurar uma orientação específica, né? E aprender a se priorizar também, né? Priorizar ela, a saúde dela, a qualidade de vida dela e se enxergar como merecedora dessa qualidade de vida, né? Desse processo todo. Então, Nicole... E aí, Tainá, por último, eu queria falar também que para a gente ter ao nosso entorno também, não só de profissionais, assim, na hora de buscar um profissional, mas também, assim, no teu entorno, no teu ambiente, procurar pessoas que estejam coerentes também, sabe? Com o que elas propõem, com o seu propósito. Você não vai, contratar uma terapeuta
que não faz uso de floral, ou que não busca autoconhecimento. Também você não vai procurar uma nutricionista que ela não é coerente com o que ela propôs, ela não se alimenta saudável, ela não treina. E eu sei que isso não é o que acontece com você, né, Tainá? Porque eu vejo ali, você treina, você come bem, você tem seus momentos de comer também besteira, mas isso é normal. Então, sabe, procure pessoas realmente que têm a pele em jogo, sabe? Como diz o Thiago Negro. Que sabe, isso, faz o que fala, sabe? Não vai procurar um profissional que também não faz nada do que ele propõe. Eu acho importante você se identificar com o profissional que você está procurando, né? Que seja na linha que você acredita. Então, se você, por exemplo, se você é vegetariano, isso acontece muito, eu recebo muito paciente vegetariana que foi numa nutricionista sem pesquisar antes e a nutricionista falou, acabou com o vegetarianismo e tudo mais. Então, se você é vegetariano, não vai numa nutricionista que condena o vegetarianismo, que fala que você vai morrer se você for vegetariano, em qualquer caso. Isso para qualquer situação, isso é um exemplo, né? Mas isso qualquer profissional tem que dar uma pesquisada e você tem que se identificar para esse processo realmente funcionar. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, acho que a gente já falou bastante. Por mim, eu ficaria aqui por horas, né? Mas já falamos bastante. Só queria salientar mesmo que a gente aqui não tá aqui, o nosso papel não é ser dona da verdade absoluta, nada do tipo. A gente tá aqui realmente para caminhar de mãos dadas, né? Com a nossa experiência, com o nosso conhecimento e acolher a pessoa. Exatamente. É uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, pela participação, por toda essa troca que foi muito enriquecedora. Eu tenho certeza que para todo mundo que participou aqui foi muito enriquecedora. Para mim também foi. Eu aprendi muito nessa live de hoje, com muitas questões, mesmo já estando. A gente já está conversando um pouco mais sobre essas questões, eu já tenho aprendido muito, mas hoje eu consegui esclarecer também muitas coisas. Então, eu espero que a gente sempre possa integrar, né, todo mundo que pode somar nesse processo de mudança de vida, que a gente possa sempre integrar para conseguir realmente um resultado satisfatório e a melhor saúde física e mental possível que cada um merece, né? Muito obrigada pela participação. A gente pode... Eu que agradeço. No futuro, vamos fazer mais temas. Se vocês tiverem sugestões de live para as próximas que vêm por aí, deem sugestões, são sempre muito bem-vindas. E aguardem as próximas. Então é isso. Sim, gratidão demais pelo convite, tá, Tainá, para todo mundo que participou aqui. Espero que tenha agregado de alguma forma. E se também alguém quiser saber mais sobre os florais, tirar alguma dúvida e tal, pode mandar no meu direct, não tem problema nenhum, tá? Vai lá conhecer o muito trabalho obrigada. dela, é muito legal. Tem várias outras questões em relação a florais que ela explica de uma forma muito clara. Então, para quem tiver curiosidade, para quem tiver interesse, vai lá no perfil da Nicole e dá essa olhadinha lá também. Então... Tchau, até mais. Obrigada, tá? Boa sexta-feira. Tchau, tchau. Com consciência, né? Tchau.